O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. Isaías capítulo 50, verso 4. Oremos. Bondoso Deus e Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, te damos graças por tudo que tens feito por nós, te agradecemos por mais este dia de vida, por estes momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender, aceitar e viver na prática em nossa vida o que nós estudamos. Ó Pai, queiras abençoar todos os que estudam conosco, especialmente aqueles que estão passando por problemas físicos, materiais, espirituais, problemas familiares, aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes as necessidades e os problemas que cada um enfrenta, os nomes que eles citam. Tens misericórdia, Pai, de cada um. E também queres abençoar especialmente Ilceia Correia dos Santos Victor, Naldo Santos, a esposa Leide. Abençoes também Maria Márcia Euríclides, Maria da Penha Gonçalves, Geraldo Soares e todos os demais, Pai, que nos escrevem, os nomes que eles citam, os pedidos que eles fazem. Cremos em Ti, Pai, cremos no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana, falando sobre testemunhando de Jesus. Ontem nós aqui abordamos o assunto como falar de Jesus e eu disse para vocês que os tempos hoje são diferentes dos tempos passados, de algumas décadas atrás, quando nós fazíamos evangelismo, quando nós realizávamos semanas de pregação da palavra de Deus, convidávamos pessoas, íamos pelas cidades espalhando folhetos, convites, e as pessoas iam à igreja. Mas hoje os tempos são outros, hoje está muito diferente. E nós temos então que começar a trabalhar com pessoas que nós conhecemos, pessoas com as quais nós desenvolvemos amizades. E então, ao passo a passo, nós vamos ali ganhando a confiança dessa pessoa e convidando-a para ir à nossa casa, para um lanche, para um almoço, convidando para um pequeno grupo ou mesmo para uma reunião social, interagindo a pessoa, fazendo com que ela seja integrada a outras pessoas que nós conhecemos da mesma igreja que nós frequentamos. E então ali vai se formando um círculo de amizade com essa pessoa. E quando for feita a ela, então, o convite perguntando se ela deseja estudar a Bíblia, com certeza ela vai demonstrar interesse em estudar a Bíblia. Quem sabe mais à frente perguntar se também não sente o desejo de se batizar, se entregar a Jesus. Então isso é tudo passo a passo, sem pressa, porque quando nós queremos fazer as coisas às pressas e fazer com que a pessoa aceite aquilo que nós estamos apresentando a ela, forçando a pessoa a aceitá-la, como nós já estudamos aqui essa semana, não é com força, é com o poder do Espírito Santo. Nós temos que ser usados por Deus para falar a verdade, para apresentar a verdade, e o Espírito Santo é que vai convencer. E as pessoas, então, elas precisam ver que nós somos pessoas que amamos as outras pessoas, temos compaixão pelas pessoas, somos humildes, e isso vai fazer com que a pessoa tenha o interesse. Agora, sempre lembrando que nós precisamos começar em casa. Eu sei que muitas pessoas que hoje são cristãs, antes ninguém da família era cristã, hoje somente, quem sabe, uma pessoa, somente você que está nos ouvindo é cristão, é membro da igreja. E então comece em casa, dê um testemunho em casa. Seja uma pessoa amável, seja uma pessoa cortês, seja uma pessoa que não se irrite facilmente com as outras dentro de casa. Procure ter o controle, assim como Jesus tinha controle. Jesus, ele era insultado, Jesus, ele era, quem sabe, ridicularizado pelos outros. Eles não aceitavam Jesus como Messias, mas Jesus, ele não se exaltava, ele se mantinha calmo, tranquilo. E então, assim nós precisamos agir. E, quem sabe, pode ser que tenha alguns que estejam nos ouvindo e que têm familiares, filhos ou filhas, ou mesmo, quem sabe, um pai ou uma mãe, que se afastou do caminho do Senhor.
era um cristão, ia à igreja e dava um bom testemunho, mas de repente, por uma razão ou outra, essa pessoa se desviou. Quem sabe um adolescente, né, um jovem que foi criado na igreja, ensinado, instruído nas sagradas letras, foi ensinado o caminho que deve andar, mas quando começou a conhecer um pouco da situação do mundo, da situação daquilo que o mundo oferece, começou a mudar os seus pensamentos e se afastou. Agora, deveremos ter sempre em mente que nós jamais deveremos deixar de orar por esse familiar, filho, filha, pai ou mãe, parente, amigo que se afastou da igreja, sempre estar orando por essa pessoa. Por quê? Porque a semente ela foi plantada quando era criança. Ensina a criança no caminho que deve andar, a semente foi plantada. E a palavra de Deus diz que a sua palavra ela não voltará vazia. Então nós temos que crer que o Espírito Santo ele vai trabalhar na mente, no coração daquele que se afastou da igreja, que hoje está vivendo uma vida que está trazendo tristeza para os pais. O Espírito Santo vai trabalhar e no momento certo essa pessoa irá voltar para os braços do Senhor. Então não se desespere, você que é pai, você que é mãe, você que está orando por alguém que foi criado no caminho do Senhor e que hoje está vivendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. Não se desespere, continue confiando em Deus, continue orando. A oração ela tem muito poder. E aqui nós temos um exemplo bíblico, e está em Oséias capítulo 4, no verso 17. Deus disse assim: deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Vejam, quando a pessoa não quer mais saber, o Espírito Santo continua insistindo e a pessoa continua com o coração endurecido, não quer aceitar e não quer abrir o coração a Deus, então Deus fala assim: deixe a sua própria sorte, deixe que se apegou à idolatria. Mas vejamos ainda o que diz Oséias no capítulo 7, a partir do verso 1, fala que desejo curar Israel, mas seus pecados são grandes demais. Samaria está cheia de mentirosos. Há ladrões do lado de dentro e bandido do lado de fora. Seu povo não percebe que eu o observo. Está cercado por seus atos pecaminosos. E eu vejo todos eles. Com suas maldades divertem o rei. E os príncipes riem de suas mentiras. São todos adúlteros, sempre ardendo de paixão. São como o forno mantido quente, enquanto o padeiro bate a massa. No dia da festa do rei, os príncipes se embebedam com vinho e dão as mãos aos zombadores. Seu coração é como um forno que arde com intriga. Sua trama queima a noite toda e pela manhã irrompe com chamas abrasadoras. Como um forno ardente consomem seus líderes, matam seus reis uns após os outros, e ninguém clama a mim por socorro. O povo de Israel se mistura com outros povos e se torna imprestável como um bolo mal assado. Estrangeiros consomem suas forças, mas eles não sabem disso. Seus cabelos ficam brancos, mas eles não dão conta. Sua arrogância testemunha contra eles e, no entanto, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem buscam encontrá-lo. Então aqui Deus ele vem falando de como o povo de Israel estava agindo, se afastando cada vez mais de Deus, praticando maldade, praticando idolatria, praticando coisas que não é aconselhado ao Filho de Deus praticar. Mas o povo de Israel estava vivendo assim. E esse povo de Israel que vem falando aqui era exatamente a tribo de Efraim. Efraim era filho de José. E essa tribo se afastou de Deus. Agora, a avó de Efraim, Raquel, ela foi dita para que ela não chorasse por aquele que estava afastado. Vejam, aqui está em Jeremias capítulo 31, e no verso 15, nos diz a palavra de Deus: assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Vejam, Deus então diz que Raquel reprimisse o seu choro, reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas de seus olhos, porque
O seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31, versos 16 e 17. Anote aí para você marcar na sua Bíblia. O seu filho, diz aqui a palavra de Deus, ele vai voltar. Assim como o povo de Israel, como Efraim, iria voltar, que Deus estava dizendo, assim também os nossos filhos que estão afastados do caminho do Senhor irão voltar. Por isso nós temos que continuar orando, clamando, pedindo a Deus misericórdia e que o Espírito Santo traga de volta os nossos filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Aqui em Jeremias 31, nos versos 18 e 19, diz assim: Ouvi Israel dizer: Tu me disciplinaste severamente, como bezerro que precisa ser domesticado. Faze-me voltar para ti e restaura-me, pois somente tu és o Senhor meu Deus. Afastei-me de Deus, mas depois me arrependi. Indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez. Senti profunda vergonha de tudo que fiz quando era jovem. Então, aqui está uma mensagem para todos aqueles pais que estão chorando, sofrendo por filhos que foram criados no caminho do Senhor e que hoje estão afastados, estão longe do caminho do Senhor. Mas continue orando, porque a promessa é que os filhos voltarão. Mas para que eles voltem, nós precisamos continuar amando-os, assim como Deus nos ama, assim como Deus amava o povo de Israel, a tribo de Efraim que havia se afastado dele. Deus continuou amando. Deus, ele nunca nos deixou de amar, mas ele sempre espera que nós voltemos. E assim que nós continuarmos orando pelos nossos filhos, por aqueles que se afastaram, o Espírito Santo irá trazê-los de volta. Essa é a promessa que nós temos. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 15, você pode anotar aí na sua Bíblia até o verso 19, e é uma promessa que Deus tem para nós pais a respeito dos filhos que estão fora do caminho do Senhor. Em Jeremias capítulo 31 e no verso 20, acaso Israel não continua a ser o meu filho querido, diz o Senhor, tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele e dele certamente terei misericórdia. Deus, às vezes, ele permite que nos venha dor, sofrimento, ele nos corrige, ele nos castiga porque ele nos ama. E nós também, às vezes, precisamos usar de disciplina, de castigo para com os nossos filhos, de correção, para que eles também andem de acordo com aquilo que Deus requer que nós façamos. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que assim como Deus nos ama, que nós também continuemos amando aqueles que se afastaram do caminho do Senhor, continuemos orando por eles, para que eles também retornem enquanto é tempo. Nós podemos sentir dor, podemos sentir frustração, desânimo, ou até quem sabe falar negativamente de quem amamos e que se afastou de Deus. Ainda assim, aqui em Jeremias 31, o Senhor nos lembra de que Ele nunca se esquece de quem se desviou, de modo algum. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa que se afastou não são passageiros, mas são pensamentos cheios de afeição, desejando sinceramente o bem de cada um daqueles que se afastaram para que retorne a Ele. Na verdade, Deus diz que o coração dele anseia por aqueles que desviaram, o Senhor deseja que voltem a Ele e a misericórdia de Deus é grande e dura para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos para continuarmos o estudo desta semana e, mais uma vez, queremos desejar a todos vocês que o Espírito Santo continue trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a ter uma nova mente, um novo coração, de acordo com a vontade de Deus, e que possamos continuar amando as pessoas que um dia fizeram parte do caminho do Senhor, mas que se afastaram, e que oremos por ela para que elas voltem enquanto é tempo. Que Deus nos abençoe.